Não existe só um Slim 3, são vários. E mesmo a família sendo muito bem vendida, ainda há riscos de erros graves na compra. Tem modelos faz quase tudo com tela boa e tem modelos mais fraquinhos, mais baratinhos e com tela TN, que a gente não recomenda, mas que pode quebrar o galho para muita gente. Se você pesquisou por notebooks nos últimos meses, com certeza esbarrou no Lenovo IdeaPad Slim 3. Ou, nesse caso, nos Lenovo IdeaPad Slim 3. Eles estão realmente dominando aí listas de mais vendidos e rankings dos melhores notebooks, seja no nosso site mesmo, ou nos nossos grupos, ou então em outro lugar. Mas e por que será que ele está vendendo tanto? E será que vale mesmo investir o nosso dinheiro num Slim 3? Assista esse vídeo até o final, porque ele vai literalmente te ajudar a evitar erros graves na compra de um desses aqui. Eu vou te explicar exatamente o porquê essa família teve um sucesso tão estrondoso, o que a Lenovo acertou no projeto e o mais importante de tudo, quais as configurações que valem cada centavo e quais as configurações que você deve evitar a todo custo. Porque existem modelos que são verdadeiros achados, mas existem modelos que vão te dar dor de cabeça no primeiro ano de uso. Então ao longo do vídeo fique atento aos códigos, anote se for preciso, para garantir que você vai comprar o modelo certo. Vamos começar pelo que a Lenovo acertou. Logo de cara, o principal ponto forte desse carinha aqui é o que o brasileiro mais gosta, o custo-benefício. Ele é o famoso bom e barato. 2 deles já passaram aqui pelo canal. Só que, como eu disse, e esse é um ponto bem importante, existem vários modelos com o mesmo nome IdeaPad Slim 3. É uma família grande com diferenças significativas que carregam o mesmo nome. Existem modelos por menos de 3 mil até perto de 5 mil reais ali. Então, muitos deles entregam um nível de desempenho necessário para 90% dos usuários domésticos e de escritório. Navegação na internet, edição de textos e planilhas, reprodução de mídia e até criação de conteúdo em um nível básico. Eu vou esmiuçar os tipos de uso daqui a pouco em um capítulo bem esclarecedor. E ele é um notebook bonito, outro ponto forte. A marca realmente caprichou no design e conforto. Um notebook de plástico, mas um design agradável que vai combinar bem com qualquer ambiente. E alguns Slim 3 têm certificação militar de resistência. Geralmente, notebooks de entrada possuem um acabamento mais mole, frágil, e além disso possuem um design mais bruto. Eu achei muito legal que a Lenovo percebeu que se o notebook for bonito, resistente, não tão grosso e leve, tudo bem ele ser de plástico para aliviar o preço. Um notebook que cabe fácil na mochila, tem peso bem distribuído e é fácil de transportar. Um outro defeito muito comum em notebooks mais básicos é que as teclas parecem secas, duras. Touchpad, então, piorou, tem uns que são horríveis mesmo. Eu gostei muito de ver que a Lenovo manteve o legado de bons teclados aqui. E para quem trabalha digitando muito, faz uma diferença enorme. É um teclado completo, com numérico, é bem confortável. A única coisa negativa é que eles não são teclados iluminados, então vai ser meio ruim para você usar o notebook no escuro para digitar. O touchpad também é ótimo, bem suave, sem cliques mecânicos duros. E pô, o que a gente quer é funcionalidade, É nisso que as marcas têm que focar, sem malandragem, realmente entregar o que o consumidor quer. E aí, naturalmente, as vendas acontecem. E ainda sobre a funcionalidade, outra coisa necessária no notebook é a parte das conexões, galera? Ninguém merece ficar na mão por falta de uma conexão óbvia, como um leitor de cartões, faz muita falta. Ele oferece um excelente conjunto com mais de uma conexão USB-A normal, USB-C com saída de vídeo, ou mais simples nas opções mais baratas, HDMI e até leitor de cartões de memória. Essencialmente o que você precisa para conectar outras telas ou outros dispositivos. Muitos notebooks de outras marcas têm enxugado isso. E eu considero negativo, porque faz falta, galera, em momentos decisivos ali. Aí você acaba sendo obrigado a comprar e ficar carregando adaptadores por aí. Essas características que eu citei até agora mudam um pouco de um modelo para o outro. Apenas em alguns detalhes, como eu comentei, como por exemplo a USB-C, que em alguns modelos não vai ser com saída de vídeo, vai ser uma USB-C mais simples. Só que tem outros detalhes internos, especialmente, que mudam bastante de um modelo para o outro. Então, antes de passar o teu cartão, calma, é preciso a gente responder uma questão importante. A quem esse notebook atende e quem ele não atende. Para entender se ele vai servir para você realmente, vamos detalhar as diferenças mais importantes aqui. Os modelos mais baratinhos, que começam ali perto dos R$ 2.700, dependendo do dia e da oferta, são recomendados para tarefas extremamente leves, galera. Pelo que é oferecido, eles poderiam ser ainda mais baratos. Então você vê aí, que a bolinha alaranjada do nosso monitor de ofertas, que avalia o preço do produto, está avisando isso aí. E é uma ferramenta bem útil, a galera aqui gosta bastante. A gente não vende nada lá dentro, a gente só divulga ofertas de lojas já conhecidas, lojas que provavelmente você já conhece. Bem, vai trabalhar com pesquisas, vai trabalhar com edição de textos no Google Docs ou no Word, trabalhar com planilhas, navegar na internet com poucas abas abertas ao mesmo tempo, então
fechou para você. Talvez a pessoa esteja realmente buscando economizar ao máximo. Aí, esses modelos mais simplesinhos, mais básicos, podem atender. O problema é que estes Slim 3 mais baratos ou vêm com pouca memória RAM, que vai deixar as coisas mais lentas, né? Ou vem com memória RAM soldada, que não dá para você aumentar depois. Ou ainda, os dois, né, Guto? Tem vários deles com memória RAM soldada e vários deles com módulos removíveis, que você pode trocar depois, pode aumentar a memória RAM depois. Já vou comentar melhor sobre isso e te mostrar como que você faz para saber quais deles vêm com memória soldada ou com módulos removíveis. É bem fácil de ver. E você viu que eu citei pesquisa, edição de textos, planilhas, mas não citei reprodução de mídia, né? É que esses modelos mais básicos, eles até rodam vídeos. Mas olha essa tela aí, galera. Tela TN, selinho amarelo no monitor de ofertas, já para alertar. E essa é aquela tela que, se você não olhar para ela de frente, as cores se distorcem. Se você olhar ela de baixo, as cores ficam negativadas. É bem ruim, galera. Eu realmente não recomendo. Até tem como você trocar depois, mas dá um trabalhinho danado. Colocando por ordem alfabética aqui no nosso monitor de ofertas, olha aqui, ó. A gente consegue ver os agrupamentos de códigos ali, e estes 83 V8, apesar de ser V8, né, não tem nada de potência não. E ainda levam essas telas tristes TN com selo amarelo. Alguns têm armazenamento muito pequeno também. Você vai precisar de cartões de memória ou SSDs externos para salvar mais arquivos. É sempre bom ter um SSD externo, inclusive a gente já divulga ofertas nos nossos grupos. Se você quiser participar, tem links na descrição, é gratuito. Mas poder salvar mais coisas sem carregar mais um dispositivo na mochila é muito melhor, né? Nesse caso, 512 GB para cima é o ideal. Então você percebeu até aqui que mesmo que você queira economizar, algumas características é melhor você não abrir mão. Primeiro, escolha os modelos com telas IPS, boas telas. Segundo, memória RAM de 16 GB ou no mínimo 8 GB com slot de expansão, ou seja, os módulos removíveis que eu citei agora há pouco, para que no futuro você possa ampliar para 16 ou mais. Pelo nosso monitor de ofertas, quando você clica na foto ou no nome do notebook, aparece uma página com tudo sobre ele. E na parte de memória RAM já mostra se é soldada ou se tem módulos removíveis, né, slots de memória e quantos são. Terceiro, pelo menos 512 GB de armazenamento, vai ser bem útil. Quarto, fuja destes processadores mais simples, como este N100. Quer economizar ao máximo? Pega um Core 3, ele vai vir também com um chip de vídeo integrado melhor para processar o que vai ser exibido na tela. Com essas escolhas, dessas características que eu citei, ainda vai ser um notebook básico, ainda vai ser um notebook barato, mas é uma certeza de que você não vai ter dor de cabeça. A vida melhora muito com o Core i5, porém, como estes de 13ª geração. E às vezes a diferença do preço nem é tão grande. Os AMD Ryzen 5 de série 7000, tem um 7000 embaixo aqui, também são ótimos, pode ir sem medo. São tão bons quanto o Intel e tem muita gente que até prefere. Essas opções, com processadores um pouquinho melhores, como é o caso do Core i5 ou Ryzen 5, já vão te proporcionar muito mais liberdade e fluidez. Vale muito mais a pena. Aí, nesse caso, a gente passa a poder abrir mais abas no navegador ao mesmo tempo, abrir mais programas e reproduzir filmes, séries com mais dignidade. Além de poder salvar mais arquivos também, sem precisar ficar carregando um HD externo ou um SSD externo na mochila. E às vezes ainda, você consegue uns carinhas com Core i7 ou Ryzen 7 com um pequeno salto no preço. Aí vale muito mais a pena, galera, porque você vai ter um desempenho muito melhor para tarefas pesadas. Se precisar editar imagens no Photoshop, por exemplo, ou editar vídeos leves para as redes sociais, vai ser muito melhor. E só pegue 24 GB, por exemplo, se você mantém muita informação rolando ao mesmo tempo no notebook. Várias abas no navegador ou vários programas abertos ao mesmo tempo. 16 GB já vai ser uma boa quantidade de memória RAM para alguns anos de uso. Só que assim, né, galera, é importante ressaltar que, embora em algumas opções mais capazes você ganhe um pouco mais de potência, nenhum Slim 3 é recomendado para tarefas muito pesadas ou jogos pesados. Então não vai dar para você editar um vídeo em 4K com vários efeitos, por exemplo. E de jogos, um The Sims, um CS até vai. Mas jogos muito pesados, em sua maioria, vão engasgar. Nesse caso aí, se você precisa de um notebook para isso, a sugestão seria um Lenovo Lock. Mesmo assim, para muitos tipos de criação de conteúdos leves, ele vai atender tranquilo. Edição de imagens, vídeos em Full HD, sem muitos efeitos. E também os joguinhos leves, né? Dá para se divertir ali nas horas vagas também. Você até poderia empurrar ainda mais a potência escolhendo um Slim 5 ao invés do Slim 3. Com os Ryzen AI, por exemplo. Estes processadores são mais modernos, possuem um núcleo neural para inteligência artificial e entregam um desempenho superior que os i7 normais de final U. E estes processadores, os Ryzen AI, presentes nos Slim 5,
também são muito eficientes nas questões de temperatura e energia. Eles são equivalentes aos Core Ultra da Intel. Bom, voltando ao Slim 3, um ponto importante aqui sobre os modelos mais potentes é que eles gastam mais bateria também, naturalmente, né? Então, quanto mais potente, menos vai durar a bateria. Mesmo os que têm processadores eficientes nesse sentido. Se o que você busca é realmente duração de bateria, mais do que todo o resto do notebook, então o Slim 3X vai atender você muito bem. Porque esse danadinho aqui, o Snapdragon X, que possui uma arquitetura diferente chamada de ARM, permite que a bateria chegue a incríveis 25 horas de duração. E a gente testou isso na prática, realmente chegou mesmo. E é esse modelo que está aqui comigo agora. Este aqui que está aqui comigo é o Slim 3X. Mas claro que isso tem os contrapesos também, né? Aqui o foco é mobilidade mesmo. Um uso ali razoavelmente leve, né? O ponto forte é esse, né? Ele é econômico e dura muito tempo fora da tomada. O problema destes carinhas aqui, os 3X, é a compatibilidade com os programas. Porque o processador tem uma arquitetura diferente, né? Como eu falei, ARM. E alguns programas simplesmente não são compatíveis com isso ainda. Alguns programas menos populares ou então aqueles programas específicos de empresas podem não rodar. Tudo por causa da arquitetura. Então tem um lado bom, mas tem um lado ruim também. A gente até fez um vídeo recentemente sobre ele. Você pode acessar pelo QR Code aí para você conferir um pouco melhor. Porque essa tecnologia, embora esteja, precisando de mais compatibilidade ainda, está evoluindo e está tomando espaço no mercado aos poucos. E além desses especiais, 3X, Slim 3X com bateria duradoura, tem ainda algumas opções com touchscreen perdidas por aqui. Olha só, interessante, vai ser muito útil para muita gente. E onde é o melhor lugar para você encontrar um destes para comprar com um preço bom e sem o risco de você cair em golpes? Primeiro, que panorama, hein? A gente conheceu toda a linha aqui num sopro, bem rápido. A ideia foi realmente ser bem breve para poupar o seu tempo. Se você curtiu esse episódio, que foi preparado com carinho para você, já deixa o seu like aí, pô. Se inscreve no canal, ativa o sino para você continuar recebendo os conteúdos aqui da galera. Isso vai deixar a gente bem feliz. E agora, onde? Bem, é sempre bom, galera, você comprar notebooks em lojas confiáveis, lojas grandes que você já conhece, ou então vendedores consolidados em plataformas como o Mercado Livre, por exemplo. A gente aqui não vende notebook, a gente só seleciona realmente as ofertas, as melhores ofertas de lojas grandes que já estão por aí. A gente passa o dia todo escaneando o mercado de notebooks para sugerir as ofertas para vocês. Essas ofertas elas são mostradas no nosso monitor de ofertas, conforme eu mostrei aqui para você, mas também são mostradas nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e no Telegram. Todas as ferramentas que a gente disponibiliza, como o monitor de ofertas e os grupos, são gratuitas, não precisa pagar nada, a menos pelo notebook que você vai comprar. E esse é o melhor jeito de você economizar seu tempo e seu dinheiro na hora de comprar um notebook, porque se você ficar pesquisando no Google, a chance de você cair em golpe é muito grande e não é muito eficiente. Usar ChatGPT, então, piorou. Ele vai te dar informações erradas, você sabe, né? O ChatGPT erra bastante. Então, ainda o nosso monitor de ofertas e os grupos ainda são as melhores ferramentas para você comprar seu notebook. Especialmente economizando tempo, porque você pode perder um tempo danado pesquisando notebook por aí. E tem mais uma coisa, se você tiver em dúvida, tiver em apuros aí para comprar seu notebook, é só mandar uma mensagem pra gente, que a gente sempre responde todo mundo que entra em contato com a gente. Seja nos comentários, nas mensagens, pelas redes sociais, no nosso site, onde você preferir. Olha só, tem até os cupons já, todos testados. Levamos a sério isso mesmo. Já tiveram pessoas aqui que economizaram 400, 600, 800 e até R$1.000 na compra, graças às nossas recomendações. E é isso que faz a gente continuar na missão, galera. Da comunidade para a comunidade. Lembre-se sempre de anotar o código do modelo escolhido para você não acabar comprando o modelo errado sem querer. E, reforçando mais uma vez, se inscreva no canal e ative o sino, porque por aqui a gente mantém você informado sobre o mundo dos notebooks. Eu e o Lenovo IdeaPad Slim 3 vamos ficando por aqui, mas eu vejo você novamente no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até mais.